Vamos para a nossa primeira roda de conversa para abordar o tema desafios, perspectivas, oportunidades da transição energética e também economia verde na América Latina e no mundo. A gente vai receber, por gentileza, Luiz Henrique Guimarães, Marcos Lutz, João Campos, prefeito de Recife, e de uma forma online também vão estar presentes conosco os palestrantes internacionais, Luísa Palacios e também Leonardo Beltrán. Para fazer essa moderação, esse bate-papo, peço que venha ao palco Juliana Assunção, por favor, todos vocês. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Bem-vindo a essa nossa primeira roda de conversa sobre os desafios e perspectivas e oportunidades associadas à transição energética e economia verde na América Latina e, em particular, no Brasil. Nós temos uma mesa, uma roda bastante diversa e muito rica. Eu acho que nós teremos a oportunidade de explorar várias questões. O que eu acho que é interessante, aí pegando um pouco da fala do Bruce anteriormente, é o fato de que a agenda de clima ela tem ganhado muita atração, principalmente no Fórum Internacional, né? E isso diz respeito não apenas os movimentos de governos, mas movimentos do mercado financeiro, o fato de que agora a agenda está migrando do fórum climático, do mundo das COPs, para os fóruns comerciais. Então, acho que a gente vê vários sinais de que, de fato, é algo que veio para ficar, né? Então, acho que isso é importante a gente ter em mente. E talvez seja uma combinação daqueles elementos que o Bruce articulou com maestria, né? Essa percepção, essa combinação da percepção de risco e as suas implicações fiscais e sociais, com o fato de que lidar com o problema é algo que é factível do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista econômico, né? Então, o que essa agenda nos impõe, na verdade, é um novo olhar para o uso de recursos naturais, né? A gente precisa de desenvolver novos caminhos, né? Explorar novos caminhos de desenvolvimento econômico que estejam alinhados com uma exploração mais sustentável desses recursos naturais. Eu acho que essa é uma perspectiva importante nós termos em mente, porque não está diante de nós uma opção de crescer ou não crescer. Está diante de nós uma opção de crescer de uma maneira em que a gente lida com os impactos colaterais que o nosso crescimento tem sobre o futuro potencial crescimento das nossas economias ou não, né? E eu acho que a gente discutir essas questões num ambiente no qual o mundo tem tomado tantos passos concretos nessa direção, eu acho que é importante. Alguns países, né, estão mais longe desses caminhos sustentáveis do que outros, né? Para o Brasil, esse é um movimento muito bem-vindo. É um movimento que, na verdade, ele acende vários atributos de vantagens comparativas nossas, né, naturais nossas aqui, que já foram mencionadas. Então, qual que eu acho que é o papel de nós, seja sociedade civil, academia, setor privado e governo? Acho que o papel nosso é o de tentar antecipar esses movimentos e nos preparar para operar, né, para direcionar os nossos esforços de desenvolvimento, né, de uma maneira que seja compatível com esses caminhos, né, da transição, da dita transição para a economia verde e para a transição energética.
E eu acho que tem algumas ferramentas que já estão em curso e que podem trazer consequências muito importantes para todos nós. O setor financeiro se juntou à agenda, seja no âmbito dos grandes investidores, grandes fundos internacionais, seja no âmbito dos grandes reguladores financeiros, né? Aí o Financial Stability Board e outros, tem várias iniciativas nessa direção, já é um assunto que está bem presente nos principais bancos centrais do mundo. E o setor financeiro ele é chave, né? Se vocês se lembram bem, ele teve um papel crucial em mudar as práticas de governança do mundo corporativo. E existe uma razão pela qual esse papel é importante. Não, o sistema financeiro não está exposto diretamente aos custos associados à transição. Então, para ele, é muito mais fácil, né, direcionar esses recursos. Então, acho que é uma chegada não só bem-vinda, mas muito concreta do sistema financeiro. E eu acho que também a gente já vê sinais de que fóruns comerciais começam a tomar mais partido dessa história, além do fato de que todo aquele esforço dos governos europeus que eram muito evidentes no passado, hoje em dia a gente tem a adesão dos Estados Unidos também de maneira bastante contundente. Então, a gente vai começar a nossa rodada daqui com os nossos convidados internacionais, a Luísa Palacios e o Leonardo Beltrán, nessa ordem. Eles são especialistas em transição energética, né? Eles vão dar uma perspectiva da América Latina, né? O que significa essa agenda em termos dos seus desafios, das suas oportunidades para a América Latina. Então, Luísa, por favor, muito obrigado pela participação. Se você puder nos agraciar pela sua perspectiva, o que isso implica, né, em termos da transição energética na região onde você opera, seria excepcional para nós aqui. Gracias a ustedes, buenas tardes. Es un verdadero honor estar con ustedes aquí con este distinguido panel. Le agradezco a Comunitas la invitación. Cuando hablamos de las oportunidades y desafíos de la transición energética, yo creo que es importante recordar que América Latina, en términos de su matriz energética, está, que es 60% ya renovable, está donde el resto del planeta quiere estar, ¿no? Entonces, el punto de partida es de por sí ya bastante favorable y bastante positivo. Y creo que le da a América Latina una delantera. Entonces, cuando hablamos de oportunidades y desafíos, esto es una gran oportunidad. La pregunta es, ¿cómo capitalizar en esas fortalezas? No voy a volver a mencionarles los números inmensos de requerimientos de inversión para la transición energética, pero es importante entonces entender que hay cómo movilizar ese capital y cómo atraer ese capital también va a ser extremadamente importante para ver si las economías aprovechan o no la transición energética. Una de las cosas que yo veo es que en los países en desarrollo, desarrollados, hay la capacidad de inversión para lograr esa transformación de esas economías. Y lo acabamos de ver en los Estados Unidos. Los Estados Unidos acaba de pasar una legislación climática en donde está poniendo 370.000 millones de dólares en inversiones, en ayudas fiscales para fomentar el desarrollo, la adopción, la comercialización de distintas tecnologías bajas en carbono. En nuestros países, los gobiernos no tienen esa capacidad de préstamo, no tienen esa capacidad de gasto, pero sí pueden atraer inversiones para acelerar esas transformaciones y no quedarse atrás. Eso va a implicar mucho trabajo. Y como lo estaba hablando Bruce, nuestro colega, esto requiere realmente una nueva manera de entender cómo nuestras economías. Pero requiere trabajo porque requiere desarrollar nuevas instituciones, nuevas hojas de ruta en la adopción de tecnologías limpias. Implica adoptar taxonomías, nuevas regulaciones, implica medir el performance de las compañías, no solo desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de sostenibilidad, es decir, su impacto social e ambiental. Es realmente un cambio de paradigma. Varios países de América Latina, no solamente Brasil, yo tengo que decir que tenemos países como en Chile, como en Colombia, como en Uruguay, como en Costa Rica, que han estado transitando por este camino y estableciendo este ecosistema que se necesita para atraer capital, tanto extranjero como capital privado, porque también parte de lo que estamos hablando es
cómo se desata el capital privado dentro de las economías. Y eso requiere entonces este trabajo. Una de las cosas, de las variables de este concepto de si es el Estado el que se necesita o es el sector privado el que se necesita todo. Y entonces, cuando estoy hablando de las instituciones, las nuevas taxonomías, las nuevas hojas de ruta, aquí lo que estamos hablando es realmente de entender el Estado y entender el gobierno de una manera distinta. Y para ello se necesita mucha capacidad técnica y sofisticación por parte de los gobiernos. Y eso no se puede subestimar. Eso es parte de la inversión en la transición energética y eso es parte de lo que se necesita para capitalizar en esta gran oportunidad que tenemos en América Latina, por donde estamos ya en términos de la matriz energética, y hacerlo como más tangible y más palpable. Pero este ecosistema también se tiene que ver no solamente como una nueva manera de ver el Estado, es una nueva manera de ver el sector privado y es una nueva manera de ver la sociedad civil. Y son estos tres conjuntos de actores que tienen que trabajar juntos. Este concepto de manejar los stakeholders es realmente una nueva manera de trabajar. El Estado también, y yo creo que en América Latina esto es particularmente importante, el Estado tiene una presencia tan importante en la generación de electricidad, en la generación de energía, en la generación de todo lo que tiene que ver con energía, pero la transición energética implica otros arreglos institucionales, implica unos arreglos en donde el Estado tiene más bien una posición de promover la innovación, promover el desarrollo del capital privado y hasta, como acabo de mencionar en el caso de los Estados Unidos, hasta ayudar fiscalmente para la adopción de tecnologías y creación de mercados, pero siempre, y eso es otra cosa que tiene esta agenda, es una agenda que tiene siempre como meta también el impacto ambiental. Por tanto, es promoción de desarrollo de capital privado, promoción de mercados, promoción de economías, pero con una conciencia bien clara de su impacto social y su impacto ambiental. La región también está bien parada porque ya hay modelos exitosos de adopción de tecnologías limpias, como lo vemos con energía solar y eólica, y Brasil en eso es uno de los países en la región, y no solamente en América Latina, o sea, esto es uno de los países emergentes en donde más exitoso ha sido la promoción de estas energías. Pero hay que también hablar de los desafíos. Y América Latina contribuye menos del 6% en emisiones globales de carbono, y ese es el impacto, pero el impacto más fuerte que tiene la transición energética es en las exportaciones que tenemos. Y es un gran desafío porque hay que empezar a entender que esto es una ventana de oportunidad para aprovechar los precios altos, para descarbonizar la producción que tenemos de combustibles fósiles y crear más resiliencias. En todo caso, la transición energética tiene que verse como una oportunidad, un cambio de paradigma que representa realmente una nueva manera de ver las cosas en América Latina. Gracias. Gracias, Luisa. Leonardo. Muchas gracias. Yo también me sumo a el agradecimiento de mi colega Luisa. Yo quisiera enfocarme un poquito más en, digamos, estas áreas de oportunidad donde sin duda Brasil puede consolidar ese liderazgo, ¿no? Ya lo mencionaban mis colegas previos, la región pues es la más limpia del planeta. Entonces, desde ese punto de vista, quien debe de tomar el liderazgo pues es el país más relevante en la región. Y Brasil, pues por tamaño, por talento, por capital natural, hace sentido que tome ese liderazgo. Entonces, en el concierto de, por ejemplo, la conferencia de las partes que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre en Egipto, sin duda, Brasil debería de llevar la voz cantante en términos de liderazgo ambiental y social que están impulsando. Por supuesto, trae dentro del costal de herramientas el poder hablar desde el liderazgo, ¿no? Digamos, sin duda, el tener la matriz más limpia del planeta, eso hace toda la diferencia del mundo. No es lo mismo
sentarse a la mesa con un país donde evidentemente pues, su portafolio de generación es mucho menos limpio y sustentable que sentarse a la mesa con Brasil. Lo siguiente, por supuesto, pues es en términos del capital natural que tienes. Si tienes el pulmón del planeta, evidentemente tienes los elementos para poder negociar y decir, yo lo que necesito son estos instrumentos que me ayuden a impulsar una agenda más limpia y sustentable, pero no solamente a nivel nacional. Por supuesto, a nivel nacional tengo talento y tengo infraestructura, planta productiva, pero lo que necesito es el compromiso también del resto de los países para poder enfrentar este desafío global. Y en tercer punto, por supuesto, dado que tienes esta infraestructura, pues ahí es donde claramente las fortalezas que puede aprovechar Brasil son muy relevantes. Por ejemplo, la presidencia de Egipto en la conferencia de las partes de noviembre lanzó dentro de sus prioridades el poder impulsar unos días específicos días temáticos para avanzar la agenda, no solamente en la agenda formal de negociaciones, sino también cómo involucrar a los diferentes actores, no partes, digamos, no gobiernos. Y en ese sentido, quisiera llamar la atención un par de esos días, el Día de la Descarbonización y el Día de la Energía. Y en el Día de la Descarbonización el enfoque pues, es claramente en los sectores de difícil descarbonización. ¿Cuáles son esos? Petróleo y gas, donde evidentemente Brasil pues, tiene Petrobras y es relevante en el Consejo Internacional. Acero y cemento. Y sin duda, pues esos dos sectores adicionales también muestran el tamaño que puede tener Brasil para poder liderar esa transición. Segunda, la escala productiva que puede utilizar para cambiar de una estructura convencional a una producción acerera, cementera, petroquímica y de petróleo y gas limpia y sustentable, y además hablando desde el punto de vista de liderazgo ambiental. Y el siguiente de los días específicos en el entorno de la cumbre climática es sobre el sector energético. Ya lo decía mi colega Bruce, el futuro no se explica si no es eléctrico, y dentro de un futuro eléctrico si no es renovable. Entonces, pues el camino lo tiene ya avanzado Brasil. Quizás el reto ahorita es diversificar un poco la matriz, precisamente por la dependencia en hidroelectricidad, pero si el avance es hacia renovables, ahí es donde por ejemplo, instrumento, las subastas públicas son un instrumento ganador que ahora se repiten a lo largo y ancho del planeta, pero además ese es un mecanismo que puede utilizarse para utilizarlo en otros sectores. Entonces, desarrollar subastas enfocadas a sectores de difícil descarbonización, y esto podría llevar una ventana de liderazgo a la conversación climática. Y el último punto, sin duda, y eso lo comentó también Luisa, es el rol de la política nacional es relevante. Sin duda, el liderazgo tiene que verse reflejado en que las políticas nacionales no estén sujetas a volatilidad, sino que muestren, por supuesto, las condiciones locales, pero que sean completamente previsibles y que reflejen el entorno nacional e internacional. En ese sentido, esta área de oportunidad en este entorno de elecciones en Brasil, sin duda, aunque hay diferentes candidatos, la línea que ha fijado Brasil es muy clara. El liderazgo lo debe de tener en términos ambientales, no solamente en el discurso, sino además por las acciones que ha llevado a cabo. Muito obrigado, Leonardo. Foi a ponte perfeita para a perspectiva mais internacional da Luisa para as três próximas intervenções. Então, agora a gente vai focar no Brasil,
nas questões e desafios e casos, eu acho que de muito sucesso, ao lidar com esses caminhos novos de desenvolvimento econômico, né? Quando a gente pensa na agenda no Brasil, tem 3 setores que são particularmente importantes. O primeiro dele é o dito uso da terra, que envolve tanto a produção agropecuária, né, de alimentos, quanto a questão de desmatamento e agora essas soluções com base na natureza. E o Brasil tem um grande ativo para isso, né? Muitas vezes a gente chama atenção para o fato que a gente tem muita floresta. Ter muita floresta é algo que é absolutamente verdade, mas é um assunto que nos leva a olhar para trás. Quando a gente olha para frente, o que há de mais interessante é o fato que a gente tem muita área de pastagem subutilizada. A gente tem mais de 200 milhões de hectares de áreas de pastagens que estão muito aquém do seu potencial produtivo. Então, ali é que se coloca uma agenda de desenvolvimento bastante interessante, onde talvez o país seja dos poucos locais onde a gente consegue abordar simultaneamente todo o desafio de segurança alimentar com a crise climática. E ainda haverá espaço para muita solução com base na natureza, restauro florestal, assim sucessivamente, e nós teremos a oportunidade de escutar o Luiz Henrique falar sobre isso, sobre o trabalho da COSAN nessa direção. O segundo tópico da agenda é o tópico de energia, e eu acho que também é um elemento no qual está claro que a energia renovável é mais barata. O Brasil tem um ponto de partida excepcional, mas, na margem, a gente tem acionado as térmicas de uma maneira que acaba afetando o preço da nossa energia de maneira bastante importante. Então, migrar, né, aprimorar o grau de renováveis da nossa matriz tem esse impacto sobre o preço, então está alinhado. E, finalmente, a agenda de transportes. A agenda de transportes, tanto no que diz respeito à logística, né, com as opções multimodais, quanto na agenda de mobilidade urbana, né, que nós temos, né, em todas as nossas cidades, todas essas questões, todas são agendas nas quais, de novo, né, a emissão de carbono ela está a serviço de melhorar, né, mitigar a emissão de carbono, está a serviço de melhorar o bem-estar da população. Então, o Brasil ele é abençoado nesse sentido, mas tem um dever de casa a ser feito. A gente precisa de fazer esse dever de casa, e eu acho que nós temos o privilégio de poder escutar aqui, temos 3 perspectivas distintas. Eu acho que eu vou começar com o Luiz Henrique da COSAN, passar para o Marcos e finalizar com o Pedro, né, para dar essa experiência, essa visão de um governo local com a experiência lá de Recife. Luiz, muito obrigado. Então, tá bom. Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui. Mas antes de falar um pouco do que a COSAN está fazendo, eu queria dividir um pouco a visão que a gente está perseguindo e a oportunidade para o Brasil. A gente acha que o posicionamento do Brasil como potência verde é a oportunidade dessa geração. E aí, governador Caiado, governador Zema e todos os colegas aqui, nós não podemos perder essa oportunidade. Esse é o posicionamento que a gente tem, a liderança em vários setores. Eu acho que o Brasil tem 5 grandes vantagens comparativas e competitivas. Primeiro, energia renovável, a gente já falou bastante aqui, eu vou falar um pouco mais. A gente tem mineração de alta qualidade, que vai descarbonizar, como o colega falou, a indústria do aço e toda a indústria de real estate e infraestrutura do mundo, e o Brasil tem o melhor minério do mundo. A parte alimentar, que você cobriu já, né? Nós somos a potência alimentar do mundo crescente, e junto com a energia renovável, obviamente, a questão toda de biomassa, né? A gente tem um poderio de biomassa, seja para biocombustível, seja parte florestal, inacreditável, né? O quarto, que independente da transição energética vai ser importante, que é petróleo e gás, né? A gente tem uma indústria de petróleo e gás no Brasil e reservas com o pré-sal e com a margem equatorial completamente não comparáveis, a não ser com a Arábia Saudita, seja pela produtividade e pelo baixo poder de enxofre desse produto e a capacidade do gás estabilizar toda a questão dos renováveis. E, por último, a capacidade de geração de crédito de carbono. O Brasil sozinho pode gerar mais crédito de carbono que o mundo inteiro. Então, quando a gente olha essas 5 perspectivas e olha o que está acontecendo no mundo do ponto de vista de geopolítica, da redistribuição das cadeias de suprimentos, da disputa entre Estados Unidos e China, do que está acontecendo na Europa, de novo, nós não podemos perder essa oportunidade. A gente é o país do destino para fazer o copo mais limpo, com energia renovável, ou as indústrias que a gente tem a capacidade. Mas não podemos ter vergonha de ser um país que tem recursos naturais. Tem horas que eu acho que a gente tem uma síndrome de vira-lata incrível, que tem vergonha de ter minério de alta qualidade, tem vergonha de ter petróleo, tem vergonha de ter florestas, né, Paulo Artung? Tem vergonha de ter bioetanol e biodiesel e outros etanóis. A gente fica discutindo solução de carro elétrico no Brasil quando a gente tem a matriz mais limpa do Brasil. E desviando recursos e discussões de infraestrutura, de saneamento e outras coisas que a gente precisa fazer para construir infraestruturas que a gente não precisa. Então, a primeira coisa que eu queria aqui desafiar, e eu gosto sempre de ser provocativo, é que a gente não pode perder a narrativa de potência verde e alocar os recursos onde a gente tem, de fato, vantagens comparativas. E, de novo, a gente tem que se orgulhar do que a gente tem. O Brasil é o único país que tem o etanol de segunda geração.
né? A Cosan investiu e desenvolveu isso. Tem um etanol que é feito de biomassa e de todos os resíduos do setor sucroenergético, né? Do bagaço e da palha. Ninguém sabe disso, né? Eu não vi na campanha eleitoral, ou em discussão, ou em propaganda exterior, ninguém falar disso. A gente tem o único país do mundo que tem uma tecnologia que pode fazer 50% a mais de etanol na mesma área plantada. Ninguém fala que o minério que a Vale produz e outros produtores brasileiros está descarbonizando toda a indústria do aço no Brasil. Ninguém fala das florestas, né, Paulo, que nós temos aqui com uma produtividade muito maior. Então, a primeira coisa que eu acho que nós aqui, como líderes, precisamos ter é ter orgulho do que a gente tem e não falar do que os outros fazem, né? A gente adora falar das soluções dos outros quando nós temos. E essa é uma batalha, que é uma batalha global de normas, procedimentos e regras. E nós estamos perdendo essa batalha. Porque quem define o parâmetro pelo qual as suas emissões são medidas, ou o seu critério de alocação no índice para investidores, são os europeus e americanos. A gente não está na mesa. Então, uma das primeiras medidas que a gente tem que tomar, qualquer que seja o novo governo, é entrar nesse debate e ter gente, como a gente aqui, né, do setor privado, do setor público, que vai defender essas bandeiras. Então, eu tenho brincado com a Regina, né, a gente tem que colocar ISD na escola pública. Todo brasileiro tinha que entender de ISD, porque essa é a maior plataforma de crescimento e distribuição de riqueza que esse país tem. Não temos outras oportunidades. Nós não vamos ser o país do semicondutor ou do desenvolvimento da inteligência artificial. Não vamos, gente. A gente pode ser daqui a alguns anos. A gente vai perder para a China e para os Estados Unidos essa guerra. Mas nós vamos ganhar a guerra dos recursos naturais, da capacidade de ter um planeta que vai ser melhor em termos de transição energética e de descarbonização. A gente só precisa parar de ter vergonha. Então, citei o etanol de segunda geração, citei o etanol, citei o biodiesel, que é uma indústria super produtiva no Brasil, a partir da soja e outros, e eu podia ficar aqui falando outros exemplos, mas vou passar aqui para o Marcos, aqui, que certamente vai ter outras oportunidades para colocar. Obrigado, gente. Obrigadíssimo, Luiz. Perfeito, Luiz. E eu não posso concordar mais. Assim, de fato, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca, né? O Brasil é o país que, lá atrás, né, no final da década de 70, fez o pró-álcool e conseguiu botar, em determinado momento, acho que 95% do ciclo Otto num combustível renovável, né? Essa discussão, ela, de fato, é uma discussão geopolítica. O Brasil tem as condições e os recursos naturais para suprir o mundo de comida e suprir o mundo de muita energia renovável. Agora, a energia elétrica, por exemplo, é uma escolha que é uma escolha também política. Ninguém disse que tem que eletrificar tudo, né? Eu separaria a discussão de energia em dois grandes blocos. Um é a eficiência energética. Nesse, certamente, a eletrificação tem um papel muito importante. De fato, o motor elétrico tem uma eficiência muito superior ao motor a combustão. E, portanto, você pode ter, por exemplo, carros a célula de hidrogênio baseada em etanol movendo motores elétricos, e não necessariamente uma bateria movendo o motor elétrico, né? Então, existe essa discussão, que é a parte da eficiência, e de fato, quando você troca um motor V8 de uma mega picape americana para um motor V4 a turbo, você reduz por 3 o consumo de energia por milha, que é muito mais do que a gente vai descarbonizar com um carro elétrico por muito tempo, né? Então, assim, lembrando desse detalhe, então a eficiência tem um papel enorme nisso. E aí tem o lado da geração, que aí eu acho que o Luiz falou bastante, não sei se tem muito a acrescentar, mas a gente aí tem um manancial gigantesco para trabalhar no tema da geração. E quando a gente fala de eletrificação pura e simples, né, a gente está falando também de uma questão geopolítica muito grande. A gente está falando, de fato, de migrar o centro geopolítico da energia do Oriente Médio para a China, né? Porque só se produz bateria na China, só se produz placa solar na China. Então, assim, tem uma discussão geopolítica muito grande aqui, né? E como a gente se insere nisso, eu acho que de novo, back to the basics, no sentido de assim, a gente ter, de fato, a diplomacia bem feita, de fato, o envolvimento do setor privado na diplomacia, porque o Brasil é dos poucos países do mundo que faz missões diplomáticas enormes, não leva um privado que entende do negócio para discutir junto com os embaixadores. Então, assim, no final, a gente, de fato, joga quase todos os jogos começando de 9-0 contra a gente, né? Então, assim, a gente, de fato, tem uma oportunidade que só vai ser capturada com uma gestão política muito relevante no âmbito internacional.
A história do mundo verde, que o Luiz falou bem aqui, e eu não posso concordar mais, o que o Brasil tem para aumentar de produção agrícola para energéticos e para outras coisas, como florestas, como alimentos, etc., é uma brutalidade. A gente só produz o que produz porque a gente tem um mercado que tem. Assim, na prática, o Brasil pode aumentar muito a produção de alimentos se você tivesse mais mercados para mandar esses alimentos. O que acontece é que quando o Brasil aumenta muito a produção, o preço despenca até o agricultor não ter mais lucro naquela produção. E é por isso que reduz essa expansão. Então, se regula globalmente a área plantada baseado nisso, né? E com alguns países, especialmente na Europa, Estados Unidos, etc., definindo isso muito base em incentivo governamental, né? E abrindo a torneira no conta-gotas e aí, de alguma forma, de novo, é uma oportunidade que o Brasil tem para ampliar muito, mas existe aí um discurso de que a gente tem limitação disso e que o mundo passa fome. Assim, esse discurso não existe. A gente pode, não o Brasil, mas o mundo tem como aumentar muito a sua produção só com genética, com mais eficiência, com mais adubação, etc. Então, assim, tem muito o que crescer na parte do biocombustível, da bioenergia, etc. Mas também o Brasil tem uma oportunidade enorme no eólico, também tem uma oportunidade enorme na eletrificação, e tem essa oportunidade enorme na produção de bens intensivos em energia a serem exportados. Assim, o mundo tem uma regulação toda para fazer para a gente distinguir um produto produzido numa economia onde 85% da energia elétrica é renovável versus um produzido numa economia que 85% é baseado em carvão e 15% em outros fósseis, que é o caso quase da China, né? Então, assim, no final da história, isso tudo não existe ainda, né? E esse arcabouço é a diferença dessa grande oportunidade nossa acontecer, ou a gente ter, sim, um ventinho a favor, porque isso é inevitável, mas não ser aquela transformação brutal que eu acho que a oportunidade da economia brasileira hoje nos dá. Excelente, Marcos. João? Cidades. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, uma alegria estar aqui. Em nome de Regina, saudar todos da Comunitas, Doca, Solange. A gente poder participar de um painel como esse, compartilhar um pouco da experiência enquanto cidade, enquanto gestor, eu sinto que há um complemento necessário e uma simbiose importante que a gente pratica aqui. Enquanto cidade, a gente traz a pauta da mobilidade. O Recife tem uma composição diferente da logística de transporte público. É o único centro metropolitano que tem um consórcio metropolitano que gere o transporte público. E discutindo isso com a Comunitas, a gente conseguiu fazer uma contratação de um estudo através da Comunitas para estudar como a gente pode ganhar eficiência de capacidade de transporte em alguns corredores e discutir a nossa frota de transporte público. Por que a gente fez isso? A gente dando um passo atrás, nós fizemos um inventário de gases que geram efeito estufa na nossa cidade e a gente conseguiu, fazendo esse inventário, construir um plano local de ação climática para tentar descarbonizar a cidade até 2050. É uma meta ousada, mas a gente trabalhou para primeiro entender como é que a gente pode tentar chegar lá. E quando a gente olha as emissões de uma cidade como Recife, aproximadamente 60% gira em torno do transporte e algo em torno de 60% desses 60%, que é do transporte público. Então, hoje, nossa frota ela é completamente movida a diesel e a gente foi estudar o que era possível ser feito. Os resultados são bem importantes quando a gente observa que há uma capacidade de pelo menos 50% da frota pode ser trocada e a gente entende, sobretudo hoje, o maior desafio, por que não 100%? É por um desafio de topografia da cidade, então você tem uma redução de eficiência em terreno mais acentuado, mas há um caminho para fazer isso. Mas quais são os desafios que decorrem dessa descoberta? A gente, e casa muito com tudo isso que foi discutido aqui, nós não temos uma estrutura de país pensada para incentivar ações como essa. A gente não consegue colocar, desde as instituições públicas às privadas, com capacidade de ganho de competitividade para financiar ações como essas. O grande desafio é no CAPEX. O OPEX é muito mais barato,
mas a gente não tem uma linha de crédito específica, a gente não tem uma política nacional de incentivo à fabricação disso. Então, a gente bate nessa velha tecla, e é um pouco do que eu compartilhava, acho que estava na fala de todo mundo. O Brasil precisa deixar de ser um país do futuro e o país da oportunidade e começar a viver bem seu presente, porque senão o futuro chega e toda essa mudança não chega junto. E a gente vai perdendo, a janela demográfica vai ficando estreita, cada vez a gente vai tendo menos oportunidade, menos força e capacidade de trabalho, e a gente precisa, de fato, de mais ambientes como esse daqui, onde a gente coloca o setor produtivo, bota o Congresso, bota governadores, prefeitos, para poder compartilhar a responsabilidade dessas decisões. Então, falando nisso, a gente precisa ser muito mais ousado e ter a capacidade de inovar, sobretudo nas nossas normativas e nas legislações, todas elas, de âmbito estadual, municipal e nacional. No Recife, a gente trouxe isso experimentando um sandbox regulatório, então a gente pegou uma área da cidade e a gente, de fato, experimenta legislações urbanísticas, tributárias, que possam trazer um mecanismo de inovação para a cidade. E a gente tem tido um resultado bem importante com esse sandbox regulatório. Lançamos desafios de inovação aberta, através do novo marco legal das startups. Eu fui coautor como deputado e fomos a primeira capital do Brasil a regulamentar. E, com isso, a gente consegue contratar soluções para o serviço público que antes não era possível. Então, quando a gente tem coragem e ousadia de ousar na normativa, mesmo que você cometa um erro e no meio do caminho possa até corrigir, mas você tem que tentar, tem que experimentar. Então, essa agenda que eu vejo pela frente, eu acho que ela tem que ser muito mais ousada, e a ousadia não significa briga nem ruptura. Acho que é tarefa aqui desse conjunto tentar buscar os consensos e colocar de maneira muito nítida na mesa para um novo Congresso que vem aí, para um governo que virá aí pelos próximos 4 anos, e ter a capacidade de puxar esse debate do futuro para o presente. A gente tem buscado fazer isso lá no Recife, então, desde iniciativas urbanísticas, quando a gente muda algumas regulações urbanísticas, a gente incentiva que o comportamento das pessoas no longo prazo possam ser alternados. Hoje, na nossa cidade, o maior projeto que a gente tem de infraestrutura é de um grande parque urbano linear na margem do rio Capibaribe, que é o maior rio da cidade, e a gente conseguiu transformar do que seria um projeto lá atrás de apenas uma pista para automóvel individual, se transformar num parque linear, que em alguns trechos tem a oportunidade de receber a passagem de veículos, mas vira um ambiente para você valorizar a cidade como uma cidade-parque e você tentar aproximar as pessoas da cidade, os serviços das pessoas e criar uma cidade muito mais inclusiva. Então, eu repito, e, enfim, para terminar aqui reforçando, que é possível fazer e a gente não pode colocar isso como algo lá da frente a ser feito. Eu gostei muito quando você colocou, de fato, a gente tem que ser realista e esperançoso. A gente não vai competir de igual para igual no curto prazo com a China ou com os Estados Unidos em tantos pontos, mas a gente tem sim uma potência aqui dentro e falta muito pouco para a gente transformar isso numa realidade que seja difundida e percebida pelas pessoas, então que possa virar uma agenda da rotina brasileira, não apenas uma agenda de poucos, mas isso seja sentido, eu acho que pelos brasileiros. A partir desse momento que você tem esse sentimento, você gera o pertencimento e com ele você consegue engajar muito mais. Obrigado, João. Eu acho que um elemento que tanto o Luiz Henrique quanto o Marcos trouxeram, que eu acho que é absolutamente fundamental e interessante, é o fato desse posicionamento do governo, da gente usar essa agenda de clima como uma espécie de uma forma de nós ganharmos soft power para participarmos, né, para se reaproximarmos do mundo internacional. E eu acho que isso traz um elemento bacana de pensarmos o papel do governo nessa história, e ambos chamaram a atenção para o papel da diplomacia, né, para como um papel mais de articulador do que os papéis tradicionais que, em geral, a gente está acostumado com isenções fiscais, com questões que têm a ver com o nosso regime fiscal e os desafios que serão enormes para o próximo governo. Então, acho que, nesse contexto eleitoral, acho que queria voltar aos dois e perguntar se é isso mesmo, se o que vocês acham que seria o prioritário para o papel do governo nessa agenda seria esse papel de articulador, de tentar criar essa marca de potência verde, criar um assento nesses fóruns internacionais, né, talvez
eliminar o desmatamento da Amazônia para que a gente consiga passar no teste psicotécnico e aí sim conseguir ser escutado nesses fóruns. Então, acho que queria ouvi-los um pouquinho mais sobre isso. Não, eu começo aqui, você depois me corrija aí, Luiz, que eu falo alguma bobagem. Agora, primeiro, eu acho assim, temos dois mercados, para ser muito simplista, o internacional e o doméstico, né? Então, o mercado brasileiro é um mercado muito relevante. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer aqui, né? Eu acho que a gente já teve discussões aqui de coisas já acontecendo internamente, já tem mercado para... Assim, o Brasil já hoje gera muita energia elétrica baseada em solar e eólica, tem um grande pipeline de projetos, tem feito muita coisa nessa linha, tem uma possibilidade muito importante de construir no solar e eólico a capacidade de combinar isso com as hidrelétricas, usando as hidrelétricas um pouco como bateria desse processo, portanto, fazendo elas gerarem mais à noite e permitindo, portanto, que a gente tenha uma dependência maior das energias que são intermitentes. Então, assim, tem muita coisa legal para fazer aqui dentro. O que a gente estava discutindo é que tem uma agenda externa muito grande, de uma dimensão desproporcionalmente maior do que a nossa aqui, né? O Brasil pode ser, de fato, um player muito relevante e gerar muito mais do que aqueles 18 milhões de empregos que foram falados aqui, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer. Agora, de fato, quando começa a ter uma economia global, que não é uma economia pequena, o Brasil é uma economia relevante, tendo um crescimento forte, possibilidades, você tem agendas internacionais que começam a se posicionar. E a gente precisa ter esse preparo, essa estruturação no Itamaraty para defender essas agendas. A história da Amazônia, para mim, ela é muito mais ligada à pobreza e a gente criar desenvolvimento, distribuição de renda, emprego, e ter muito isso para fazer, do que, de fato, uma legislação. A legislação é muito dura no Brasil, né? A legislação no Brasil, de fato, é bastante... Eu te diria que, assim, poucos suecos têm uma legislação perto da dureza da nossa. O duro é a pobreza, né? A gente tem aqui do lado de São Paulo, né, em São Paulo, o manancial da Billings era Mata Atlântica. Hoje é uma grande favela, né? E a legislação proíbe você fazer um prego lá, né? E assim, não dá para falar que o acesso é difícil. É 5 quilômetros onde a gente está falando aqui. Então, assim, a gente às vezes fica um pouco fora da casinha, né? Mas, na prática, resolver a pobreza, distribuição de renda, geração de emprego, etc., é o fundamental para arrumar qualquer coisa ambiental aqui no Brasil. Então, assim, eu queria só preparar para o Luiz agora falar, mas, assim, eu acho que tem sim essas oportunidades. Eu acho que a gente tem lições de casa a fazer, como todos os países do mundo, mas a gente tem uma posição, no ponto de vista doméstico, muito positiva. A gente já tem um produto, a maioria dos produtos brasileiros são muito mais verdes em termos de emissão do que qualquer outro país do mundo, e mesmo assim a gente não tem nenhum benefício, pelo contrário, tem muitas barreiras comerciais para entrar em muitos dos países desenvolvidos do planeta, né? Eu acho que, Marcos, você foi perfeito. Eu só queria complementar uma coisa. Tudo na vida tem muito a ver com narrativa, né? E com posicionamento. E eu acho que a gente precisa investir, enquanto diplomacia, enquanto sociedade civil e pública, em criar essa marca Brasil de novo, né? O Brasil, se a gente for historicamente, era conhecido como país do futebol, do samba, etc. A gente tem que ser conhecido pelo país da energia renovável, do minério de alta qualidade, do celeiro de alimentos, etc., etc., etc. Então, a gente precisa reposicionar o Brasil. E temos aqui, né, Robertinho, craque, aqui, né, certamente, né, acho que a gente tem que juntar um conjunto de pessoas, a gente tem uma criatividade enorme no Brasil, né, o Luiz Lara ali, e precisamos reposicionar o Brasil, né? A gente não pode mais ser o país, né, da praia, do futebol e do samba. A gente é o país do futuro e do presente, né, João, com um posicionamento verde. Então, assim, a gente tem que conquistar essa narrativa. E eu entendo, tem todos os desafios, a gente vai ser bombardeado, mas a gente tem que enfrentar isso com exemplos, que a gente tem muita história boa. Se pegar aqui das empresas que estão aqui dentro, tem muita história de enorme sucesso, tem muita história de cidade de enorme sucesso. E eu não podia concordar mais com você, Marco. A gente precisa tirar, né, a população da pobreza oferecendo o que a gente tem, que são nossas riquezas naturais, né? A gente tem que voltar, né, de alguma forma, como desenvolvimento e capacidade de crescimento. Então, dá para fazer, vai dar um trabalho do cão, mas é a única saída que a gente tem. A gente não tem outra saída, gente. A gente não vai conseguir competir na indústria tradicional com a China, com a Tailândia, com
em semicondutores com Taiwan, em inteligência artificial. A gente tem que ser realista no que a gente é bom e tem vantagem comparativa e investir nisso. É o que as empresas fazem, né? As empresas decidem a área de foco e botam toda a energia daquilo. Não dá para ser bom em tudo, né? Então, dá para fazer, mas vamos lá. Boa. Obrigado, Luiz. Então, só para... Eu acho que esse é um ponto importante, a questão da pobreza, né? O que acontece é que no Brasil, e existem várias evidências nessa direção, a pobreza ela é real e ela existe. Agora, ela tem muito pouco que ver com o desmatamento na Amazônia, né? Acho que o desmatamento na Amazônia a gente tem que encarar como ele é, e acho que a gente tem que se apropriar dessas narrativas. O desmatamento na Amazônia tem a ver com grilagem, tem a ver com coisas que não geram nem renda nem emprego. Então, acho que ali o assunto ali é de governança. Não, mas desculpa, tá? Eu acho que grilagem tem a ver com pobreza. Quem enche lá de gente é a pobreza. Então, não é uma coisa organizada, e pode ser uma opinião diferente, nós podemos ter opinião diferente, né? Sim, podemos. Eu acho que, no final da história, existe sim grilagem, existe crime organizado hoje em dia, existe PCC na Amazônia, existe tudo isso. O meu ponto aqui é que, se a gente não conseguiu resolver a Mata Atlântica da região metropolitana de São Paulo, eu acho que não é também... Assim, a gente não resolverá só com força policial, se a gente não achar uma solução, só isso. Tá bom. Vamos concordar em discordar, porque eu acho que a gente já resolveu isso no passado, mas acho que esse é um outro assunto. Só para finalizar, a gente está chegando no final do nosso painel aqui. João, acho que é muito interessante ver um governo local se posicionando na agenda de clima. E acho que eu queria te perguntar de maneira muito rápida e concreta, você percebeu algum custo político em caminhar nessa direção de maneira tão concreta como vocês fizeram ali, ou é algo que você viu como algo que a população entende como sendo algo que traga benefícios para todos? Veja, primeiro, a discussão do clima, da mudança climática, ela sempre me pareceu muito intangível. É difícil, não é algo normalmente palpável, mas ela também começa a se apresentar e bater na porta da rotina. A gente, nesse ano, na região metropolitana do Recife, teve um fenômeno de chuva completamente extraordinário, fora do normal, e com isso, em decorrência, um desastre climático. Não sei se tem algum... Sou formado em engenharia civil, não sei se deve certamente ter algum engenheiro aqui. A gente teve, na mesma semana, 2 fenômenos com tempo de recorrência de mais de 100 anos. Então, você tem uma chuva de 198 milímetros numa quarta-feira e de 200 milímetros numa sexta-feira. São 400 milímetros numa semana. O que chove no ano em Paris são 556 milímetros no ano. Então, você achar que a agenda da mudança climática não é uma realidade, é uma realidade. Então, para quem não acredita, ela se apresenta, né? Bate na porta e entra. Então, isso a gente consegue, lógico, não é uma pauta fácil de você poder construir e conduzir, mas eu sinto que é cada vez mais possível e ela é mais compreendida. Falando um pouco também, complementando aqui a fala, eu acho que o Estado brasileiro, ele é um Estado que, ao longo da sua construção, ele é muito punitivista. Então, você... simplesmente pune, proíbe. Isso é muito ruim para todo mundo. Isso é ruim para o setor público, é ruim para a iniciativa privada, é ruim para o empreendedor. E eu acho que é essa cultura de formação que a gente tem que ter um cuidado também de recomposição para frente. Porque esse exemplo aqui posto, dificilmente você vai conseguir achar que vai resolver tudo só colocando cada vez mais tinta na lei, proibindo mais, restringindo mais. Com isso, você termina não inibindo os ruins e você termina freando os bons. E isso, a gente precisa colocar isso na agenda da gente. Isso é uma coisa muito subjetiva, mas que tem que ser feito, né? Assim como a agenda da mudança climática. Como é que a gente vence isso? Eu acho que a gente tem que inovar, Quando a gente consegue, por exemplo, lá no caso do Recife, fazer uma contratação de uma startup que ela vai avaliar a qualidade de pavimento com uma solução construída dentro de um polo de tecnologia da cidade e que vem ganhando uma força enorme, a gente teve o desafio de inovar, de fazer algo diferente para poder conseguir fazer essa contratação. Então, nessa agenda, eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar para o mundo real. Então, não dá para fazer um debate ideológico, não dá para fazer um debate numa temperatura alta. Ou a gente desce para o nível do bom senso, olha o que o mundo está fazendo, olha qual é a direção, enfim, que o mundo inteiro está indo, para a gente poder conseguir avançar. Então, se a temperatura... Vai ter um baita debate aqui, um painel político sobre governança,
mas me atrevendo um pouquinho, a gente precisa baixar um pouco a temperatura para falar de coisa que impacta na vida das pessoas, seja do empresário, seja de quem está no nível da pobreza e da miséria. Só com bom senso a gente vai conseguir resolver. Perfeito, João. Acho que a frase ideal para a gente finalizar esse painel. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos colegas aqui, Luísa e Leonardo, nossos convidados internacionais. Queria agradecer muitíssimo ao painel. Acho que foi uma discussão rica, controversa, e eu acho que tem várias visões aqui. Acho que a gente está no início de um processo muito longo, mas acho que muito promissor para o país. Acho que isso todos nós concordamos. Muito obrigado a todos.